Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por essa hora. Obrigado, Senhor, de todo o coração, por estarmos aqui prontos e desejosos de ouvirmos a Tua voz, compreendermos a Tua palavra. Pedimos a bênção do Teu Espírito no nosso entendimento, porque por nós mesmos, Senhor, não somos capazes de compreender tudo que Tua palavra quer de nós. E também não saberíamos priorizar aquilo que temos que aprender e é necessário para a nossa vida no momento que vivemos. Então que Teu Espírito nos ajude, mentoreando o nosso entendimento para louvor do Teu nome, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Apocalipse. Dois. Apocalipse 2. A partir do versículo 12, espero que a gente consiga concluir hoje a igreja em Pérgamo. Diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, os que tens aí o que sustentam, ou os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós temos examinado o problema dessa igreja no final do exame das 7 igrejas. A gente comprou o Data Show? Não foi ele? Você veio com o Ricardo. Quem sabe até lá a gente já está com o Data Show. Só deixar quando a gente vai terminar a 7ª carta. Eu quero colocar um quadro para vocês entenderem o todo da mensagem das 7 cartas. Tá? Nesse momento nós estamos examinando parte a parte, examinando os problemas de cada uma. Mas quando a gente montar o quadro das 7 igrejas, aí vocês vão entender bem qual é o problema dessas 7 cartas. Mas aqui especificamente em Pérgamo nós estamos vendo que é o problema de uma igreja fiel a Cristo na sua perseverança de fé, de caminhada, mas uma igreja prostituída na sua doutrina. Os caras estão dispostos a morrer por Cristo, mas com uma doutrina prostituída. E aí Jesus tem falado através de João contra essa questão. Ele diz: olha, eu acho legal, tem um fiel meu aí, o Antipas, o cara morreu, fiel a mim, mas eu tenho um problema com vocês. Doutrinariamente vocês não são sérios. Doutrinariamente vocês não são sérios. E aí vem a discussão. Ele mencionou o problema de Balaão, nós vimos o problema de Balaão e o que significava a questão das coisas sacrificadas aos ídolos. Penso que a aula de domingo tenha tornado claro para vocês isso, porque a gente cria também muito fantasma em torno disso daí. É crente que vai na Bahia, não come acarajé porque tem medo do capeta vir pelo dendê. Então tem umas noias que os caras arranjam por aí que servem para escravizar. Eles não entendem realmente do que se trata essa comida sacrificada aos ídolos. É como nós dissemos, é você participar do ritual.
é você ser conivente ao ritual, aí sim é problema. Mas a comida em si, não. E a questão da prostituição, que acabava vindo junto com isso. Ora, abra mão da base doutrinária sólida, e um dos primeiros pecados que se manifestam na vida do povo de Deus é a sexualidade distorcida. Daí ele menciona, olha, havia também com Balaão prostituição. E o que é que está acontecendo aí com vocês? Vocês se tornaram como eles. Vocês não somente estão participando de ritos idólatras na vida da igreja de vocês, como também há prostituição no meio de vocês. Daí tem um cara que tem denunciado muito o que está acontecendo com a igreja, um cara chama Peter Jones. Ele tem uma série de livros muito interessantes sobre esse problema. Um dos livros dele é Falsa Identidade, que é sobre o falso Jesus que entrou na igreja. Um outro livro dele muito sério é A Ameaça Pagã, como o gnosticismo entrou na igreja novamente. E um outro livro dele muito interessante, que é O Deus do Sexo. Porque em todo o mundo o que está acontecendo com a igreja evangélica é uma apostasia da moralidade sexual. E o que o Peter Jones vai traçar é: você acha que isso é coincidência? O Cristo que se prega não é mais o da Bíblia. As doutrinas que se ensinam são gnósticas. Qual é o próximo passo que você vai ver na igreja? A sexualidade se perverter. Então, como a gente disse, o negócio está feio. Eu acho que eu mencionei isso domingo passado. Já há, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, swing gospel, onde nós estamos chegando. Quebre a base da moral, da doutrina, quebre a doutrina, a sexualidade é uma das primeiras coisas que perverte. Bom, então está aqui, ele está pontuando em Cristo dizendo: não adianta você vir para mim com esse papo, nós somos fiéis a Jesus, a gente morre por Jesus. Sim, você vai morrer por Jesus, vai para o inferno. E que adiantou você morrer por Jesus se você morreu por um falso Cristo, por uma falsa doutrina? Não adiantou nada. Aí ele vem a um outro problema, nós já mencionamos, como eu disse se não bastasse a doutrina do Balaão, do miserável do Balaão, eles ainda tinham dentro da igreja os nicolaítas. Nós mencionamos o problema dos nicolaítas ao estudarmos a carta de Éfeso. Um grupo gnóstico com cara de cristianismo, de uma espiritualidade mega, hiper, buster plus exacerbado. Os caras eram crentes, meu. E por trás de toda aquela espiritualidade só existia paganismo. Não é diferente, de novo. Para reverem os nicolaítas, peguem lá a gravação sobre a igreja de Éfeso, né? Os que nos acompanham pela internet, o que tem de gente essa semana mesmo, uns 2 ou 3 pastores está atrasado lá do Apocalipse, não colocaram mais. Então, os que estão nos acompanhando pela internet, né, entre eles a Adriana, nossa irmã missionária Adriana, lá na Índia, que nos acompanha lá, pastor Domingos e Uberlândia e os demais que acompanham. Se não viram a exposição dos nicolaítas, procurem, esse está no blog já, né, a carta de Éfeso, então nós temos uma explicação lá sobre os nicolaítas. Mas apenas para a gente entender o ponto aqui que nós falamos, o problema dos nicolaítas é o esoterismo exacerbado. Quando eu pastoreava a igreja presbiteriana em Itapeva, tinha um grupo lá da batalha espiritual, que o negócio era doido. A igreja é uma igreja bonita, fica bem no centro da cidade, na praça principal. Ela está até melhor localizada do que a igreja católica lá. Uma igreja grande. E como a maioria das igrejas presbiterianas antigas, ela tem uma torre bonita, pois esse grupo via que tinha um demônio de capa preta que ficava lá no topo da torre.
E aí, para combater essas forças espirituais que lutavam contra a igreja, morando dentro da igreja, porque o demônio, no caso, estava morando na torre. Eles iam para o monte orar, era aquele negócio assim bem esotérico. Cara, isso aqui é bem estilão nicolaíta, é uma questão esotérica. O que tem de crente que acha que tem que ir para o monte orar, aí os caras pegam, tá lá, pastor, eles foram para o monte orar. Bicho, é muito doido isso, porque é ignorância de contexto histórico. A prática da oração, não só entre os israelitas, entre os semitas, sempre tinha uma coisa assim: para eu poder orar em momentos específicos da minha vida, eu preciso me isolar. E o monte, como eles moravam numa região montanhosa, era o melhor lugar para eles irem orar isolado das pessoas. Não é que eles viam no monte algum poder, é porque eles me isolavam da convivência para eu estar com Deus. Tanto é que Jesus vai toda vez para o monte orar? Não, Jesus se isola no mar, Jesus se isola no jardim, Jesus se isola no monte. Ele se isola onde é possível para orar. Não é que aquele lugar é especial, mas dentro de uma visão esotérica como a dos nicolaítas, tem lugares que são especiais, são áreas demarcadas espiritualmente onde acontece. Só para fechar aqui minha linha de raciocínio, ontem falando dos alunos lá em Planaltino, dizer, é que nem o pessoal da Chapada dos Veadeiros, é isso aqui? Alto Paraíso. Alto Paraíso, cara, aquela é uma região mística, os caras delimitaram que é ali que acontece, entendeu? Você levita, o extraterrestre vem, você tem contato com o divino, é ali. E aqui em Brasília, Vale do Amanhecer. Aí os crentes entram nessa noia, aí começa, não é no Monte do Pé Norte. Aí pessoal, o mais engraçado é que eu passo por aí e não vejo esse monte. É uma baixada. É desse tamanho, é um monte. Sinceramente, quando eu ouço isso daí, eu digo assim, cara, eu prefiro um monte de cobertor que tem na minha cama no dia frio. Fala aí, desculpa. Essa questão do isolamento, né? Que inclusive Cristo manda a gente se isolar no nosso quarto. Né? Obrigado. Seu quarto. Vá para o seu quarto orar. Não, no meu quarto também não serve. Não tem poder. Não tem poder não. Vou para a montanha. Desse jeito. Só uma coisa, eu estava assistindo esses dias com minha mãe filme falando sobre o tsunami que teve em 2004. Ok. Aí um dos testemunhos era que tinha uma igrejinha que ficava bem na beira da praia, só que todo mundo tinha ido para o monte orar nesse dia e a galera foi salva, porque eles estavam na igreja no momento. Aí meio que mistificou aí o negócio do monte, mas... Caramba, hein? Olha, eu me arrepio todo. Eu falei em línguas agora. Aí o povo falou, nossa, se a gente não tivesse para o monte orar, tudo estava bom. Você entende a noia? De novo faltou o quê? Uma boa doutrina. Eles não morreram por quê? Porque não era o dia deles. Não era o dia deles. E a gente pode dar vários exemplos, né, de crente. Quando aquele avião da TAM, o primeiro, caiu, ele decolou, perdeu a altura e caiu. Tinha um cara que chegou atrasado pro voo. Ele brigou aí, né? Brigou e tal. Aí logo depois ele soube que o avião caiu. Aí parou de brigar. Mas não era o dia dele, cara. Agora o mais doido foi quando caiu o avião da Gol. Tá? Não houve erro nenhum do piloto, nenhum erro da Gol. Aí um doido vem com aquele Legacy lá, bate no bicho, cai o avião, morre todo mundo. Aí uma pessoa perdeu aquele voo. Beleza. Aí ela sai, o carro vai, atropela ela e mata. É sério. A pessoa que perdeu aquele voo morreu logo em seguida, atropelada por um carro. Tem jeito, era o seu dia. Sabe aquele filme
É premonição, não é isso? É nesse nível o negócio, cara. Por mais doido que seja, biblicamente é isso. Chegou essa hora, não tem jeito. Você vai estar no avião, vai dar um infarto, você morre lá. O avião cai. Está dormindo. Acabou. Perde o avião, o carro atropela. A base bíblica é você vai morrer no dia que você tem que morrer, acabou. Aí você entende como é que acontece? Não, mas aí os irmãozinhos estavam em oração no monte, não morreram, aí mistifica. Não, qual é o problema de Cristo com a igreja? Vocês não levam a sério a doutrina. Aí, em vez de levar a sério a doutrina, faz que nem os nicolaítas, a gente mistifica o negócio. Não, e aí Deus está dizendo, eu tenho contra vocês isso. Tá? Então, os nicolaítas, peguem lá, examinem o que eu falei na lição lá sobre eles, para entender um pouco a raiz deles, de onde eles surgiram, o que eles criam e tal. Tendo pontuado isso, versículo 16 diz assim: portanto o que? Versículo 14: tenho contra ti. Já que eu tenho contra ti, eu já disse que eu tenho contra ti, portanto, arrepende-te. Qual é o arrependimento que Deus está exigindo dessa igreja? Volte à doutrina. Volte à doutrina. Não, o primeiro amor, o problema lá dos Éfesos, né, os Efésios. Eu sempre misturo. Quem mora em Éfeso, não, quem mora em Éfeso é Efésio. E Éfeso é a cidade, é que eu misturo essa bagunça toda. Qual é o exemplo da Bíblia? Não, a cidade chama Éfeso. Mas se eu falo das pessoas que moram lá, Efésios. Quem mora em Brasília, mas quem mora aqui é brasiliense, a mesma coisa. É que eu misturo, eu tenho alguma dislexia com algumas coisas. A palavra de Deus diz: arrepende-te. Bom, então vamos voltar lá. Primeiro, o que é arrepender? É chorar? Não, claro que não. Nem sempre o arrependimento vem acompanhado de sentimentos. Às vezes vem acompanhado de sentimentos, de tristeza, de raiva, de indiferença no coração. Às vezes vem sentimentos. Mas o que para Deus interessa? Deus não está nem aí para o que você está sentindo. Para Deus o que interessa é o que você faz. Se você faz o que Ele manda Ele fazer, Ele está satisfeito. Nunca esqueça da história dos filhos que vão para a lavoura. Essa história para mim ela é fantástica, como tantas que Jesus contou, porque choca com a nossa mentalidade. Aí, filhão, vai para a lavoura para mim hoje, vai trabalhar lá? Opa, eu vou, pode deixar, ó, feliz da vida, estou indo lá. Aí chega pro outro: ei, filhão, vai na lavoura trabalhar para mim? Eu vou: não, estou a fim de não. Beleza. Você acha que Deus fica ofendido? Quando você deixa de obedecer, quem deixa de ganhar é você. Não é Deus que deixa de ganhar, não é Deus que perde. Beleza, você não quer ir, não vai. Aí passa o dia, o que disse que ia com alegria e tal, com todas as emoções, nem apareceu lá. E o que tinha dito: eu não vou, pensou melhor e acabou indo. E o pai se alegrou em quem? O que foi? Ele não quer saber se ele estava gostando ou não, mas ele se alegrou porque ele fez o que ele mandou. A gente tem que ter esses negócios que arrependimento tem que ter sentimento. Não, às vezes tem. É até bonito, né, quando tem sentimento. A gente chora também um tanto, a gente se alegra, é até bonito. Mas Deus não é tocado por isso. Deus é tocado pela obediência. Então ele diz: arrepende-te. O teu problema é você abandonou a doutrina. Então volte à doutrina.
Volte à identidade do que é ser cristão. Faça isso. Ai, ai. Qual é o problema com a fé evangélica hoje? Doutrina. A gente não quer voltar, cara. É uma luta. É uma luta. Ontem eu conversava lá na confraternização com alguém. Ele me perguntava sobre um pastor de uma determinada igreja que foi aluno nosso da CEBI. Eu estava falando para ele da minha tristeza. Esse pastor, ele chegou na nossa igreja, na CEBI, cheio dos mistérios, do reteté, do não sei o que e tal. Paulatinamente ele foi entendendo a verdade da palavra de Deus. Paulatinamente ele começou a mudar na igreja dele. Pessoas chegavam e diziam: pastor, diziam para mim, o senhor tem que ver como é que está o nosso pastor agora. O cara está pregando, puxa, ele nunca pregou daquele jeito. Beleza, né? Aí nessa onda, no segundo ano dele de CEBI, me pediram para dar uma série de estudos sobre o reino de Deus e os mandatos da criação. Fui lá 5 vezes. Uma vez por mês na escola dominical, de 9 a meio-dia. Mas a igreja, uma parte, não estava respondendo. E tinha que terminar um prédio de educação. E aquilo estava gerando uma inquietação na igreja, porque era uma mudança. O que é que está acontecendo? Nós estamos voltando à doutrina bíblica. Aí, como houve isso daí, caiu um pouquinho o dízimo, começou a... Quando foi no final do ano passado, ele, já perto de concluir o curso dele, pediu para trancar o curso. Eu não entendi nada. Eu disse: bom, tudo bem, deve ser, o filho estava indo para a faculdade, deve dar um tempo para o bolso, né? Nem sempre ele está com dinheiro. Quando foi janeiro, fevereiro, coisa assim, ele levou um pregador do reteté, do fogo. E do fogo mesmo. O cara diz assim: olha aqui para minha mão, se você estiver vendo uma bola de fogo, vem cá, que Deus vai te curar, Deus vai te dar a tua bênção. Não é fácil voltar para a doutrina. Às vezes o nosso coração se corrompe com coisas tão pequenas, perto daquilo tão grandioso que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente se corrompe por causa de um prédio de educação. E aí uma pessoa dos bastidores da igreja que conversou comigo, decepcionado, até saiu da igreja depois. Pastor, o que é mais triste é o seguinte, porque como eu sou era da liderança, é que ele começou a trazer esses caras aí, porque a base é o seguinte: os caras vêm, fazem um show, levantam a oferta, que eles têm o apelo, porque tudo tem, obviamente que a prova de fé é a quantidade da oferta que você dá lá. Aí Deus vai abençoar. E a proposta desses pregadores é 50% fica para a igreja e 50% eu levo. Como eu precisava levantar o prédio de educação, é uma boa proposta, né? Aí ele voltou a voltar na liga dele. Cara, você sabe o que é triste? É como diz o apóstolo Pedro: você voltou ao vômito. É isso que é triste. Você saiu de lá, estava ficando limpinho, cara, e você teve saudade do vômito. Tem gosto para tudo, né? Só de pensar nessa ilustração de Pedro eu passo mal. Esse é o meu lado feminino aflorado. Eu sou sensível. Ai. Eu poderia ser médico, viu? Não poderia ser médico. Apesar de que depois que eu... Ei? O segredo é que todo mundo tem um ponto fraco. Tem, né? O Arthur, ele tá
acabando com esse meu lado sensível. Eu tive, desde que ele nasceu, eu tenho que me acostumar com certas coisas. Tudo bem. Então Deus diz: arrepende-te, mas isso não é fácil. A gente se acostuma tanto com o erro, rapaz, é difícil. É difícil. Só que aí Jesus diz uma coisa para essa igreja que a gente deveria pensar bem. Ele diz assim: portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles, aqueles que mantêm a doutrina de Balaão e os nicolaítas, eu pelejarei com a espada da minha boca. A espada que se refere à ira. Eu vou matar. A espada da boca é a palavra dele. Esse é o símbolo apocalíptico da palavra de Deus. Eu venho com a minha palavra e vou matar vocês. Num certo sentido, a letra mata. Porque a mesma palavra que salva manda também o homem para o inferno. Então a letra também mata. No dia do juízo, Deus não vai querer saber quais são os motivos do seu coração. A regra de juízo dele é a palavra. É por isso a insistência dele. Firmem na doutrina. Porque a doutrina, ela tem que ser bíblica. Então você está salvo. Na hora que eu abrir a Bíblia, a minha palavra para julgar você, você está em conformidade. Você está em conformidade com ela. Diz aí. No versículo 12 fala da espada afiada de dois gumes. Sempre que a Bíblia faz referência a essa espada de dois gumes, também quer dizer que é essa espada da palavra? Não necessariamente. Aqui, quando nós vimos esse simbolismo da espada afiada, ela se referia aos dois postes da espada, uma que promove vida e outra que promove a morte. Ele já começa o discurso dele dizendo: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada, eu estou pronto para te executar ou para te salvar. Os dois gumes se referem a isso daí. É o que você falou, a mesma palavra não. Ok, só que aqui ele acrescenta a espada da minha boca. Aí a espada da minha boca é a Eu palavra. acho que tem uma carta também que Paulo faz referência à espada do Hebreus. Que não é de Paulo, É verdade. que também não é aos Hebreus, e que também não é uma carta. A vida toda na igreja, acostuma com o erro. Eu sempre que eu vou dar algum curso de exegese sobre Hebreus, sabe Deus, quando terminarmos o Apocalipse, eu começo Hebreus porque eu sou um cara frustrado com Hebreus e Provérbios. Né? Provérbios, já 2 vezes eu tentei concluir Provérbios. Quando eu pastorei em Lusiânia, 2 anos, eu saí da igreja, parei no capítulo 7, 8, alguma coisa assim. Aí quando eu comecei em Tietê, fiquei 8 anos em Tietê, 6 anos fui fazendo exposição de Provérbios nas quintas-feiras. Aí quando eu saí de Tietê, eu estava no capítulo 22. Agora você começa no final. Pô! E Hebreus, quando eu saí de Tietê, porque eu estava fazendo exposição de Provérbios na quinta, e na escola dominical Hebreus, eu estava no capítulo 7 quando eu saí de Tietê. Então eu quero ver se depois de terminarmos o Apocalipse, se eu estiver vivo, se o Senhor não me chamar antes ou Cristo não voltar, terminando o Apocalipse eu consiga concluir Hebreus pelo menos. Provérbio eu vou tentar de novo, assim que acabar Tiago, eu vou tentar Provérbio mais uma vez. Pelo menos fala para quem foi escrito e por que não é carta. Tá, não, na verdade, quando eu vou dar esse curso de Hebreus, mesmo na igreja de Tietê eu falei isso,
É uma frase de um exegeta francês, Pierre Bonnat. Pierre Bonnat é um famoso especialista de Hebreus. E aí ele começou um curso dele na década de 60, numa universidade na Alemanha, dizendo que a famosa carta de Paulo aos Hebreus, era importante frisar que não era de Paulo, não era uma carta, e muito menos foi dirigida aos Hebreus. Agora vou fazer que já está deu, vou começar pelo fim, que é mais fácil. Não foi escrito aos Hebreus porque Hebreus não existiam mais na época do Novo Testamento. Hebreus é o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então não podia ter Hebreus naquela época. Uma outra questão é que o próprio texto em momento algum menciona a palavra Hebreus, porque se mencionasse, nós poderíamos pensar numa linguagem figurativa de um grupo. Toda a linguagem de Hebreus é uma linguagem com o judaísmo helênico, o que seria outro problema, porque se é um judaísmo helênico, o hebraísmo, os hebreus, eles estariam ligados ao judaísmo palestinense, que era um outro grupo, de onde vêm os fariseus e tal. E hebreus não tem a ver com esse grupo. Então, seguindo a própria linguagem do texto, foi para cristãos e não para hebreus. Não é uma carta, porque segundo um outro exegeta, especialista de Hebreus, o Albert Van Noat, toda a estrutura de Hebreus é de um sermão helênico. Ele não foi construído como uma carta. O escritor bíblico usou a estrutura de um sermão helênico para escrever o texto dele. Isso é análise literária, e é fato. É só você comparar o tipo de escrita de Hebreus com uma carta de Paulo. Você vê que não bate, é diferente. Agora, já o Paulo é mais complicado. Não provar que não é Paulo, é dizer quem foi. Né? Paulo não pode ter sido. Primeiro porque o tipo de redação não é paulino. Os temas teológicos não são paulinos. Há uma série de exortações que Paulo não fez e que aparecem em Hebreus. E há uma série de palavras que não pertencem ao vocabulário de Paulo. Além disso, o vocabulário de Paulo é um vocabulário atrelado ao judaísmo palestinense. Esse aqui é, de novo, o judaísmo helênico. Paulo gostava de usar o texto massorético, o hebraico mesmo, para citar o Antigo Testamento. Hebreus usa a Septuaginta. Algumas outras coisas que eles levantam lá sobre... Não tem como Paulo ter escrito isso. Quando eu expus Hebreus, até onde eu consegui ir, Hebreus me parece um texto muito joanino. O jeito de escrever e de articular as ideias é muito parecido com o de João. E aí, na época, como eu estava fazendo essa exposição, quando eu comecei a ver o tempero de João na coisa, o dedo de João na coisa, eu já estou ficando doido. Eu devo estar tomando umas cachaças violentas, né? Aí nessa época eu fui convidado para dar um módulo num programa de mestrado sobre Hebreus. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas para aprofundar a minha aula no mestrado. E aí descobri um grupo na França, onde está o Pierre Van Noat, o Pierre Prigent, o Albert Van Noat, o Pierre Bonnat, que são defensores de que Hebreus é joanino. Eu disse, rapaz, eu não estou doido não, eu estou bebendo a cachaça francesa. Então, eu particularmente tenho entendido Hebreus como um texto joanino. Mas, sinceramente, não peço para eu colocar a mão no fogo por essa informação. Eu não sou doido para colocar, porque vai que queima. Já outros amigos meus têm defendido que Hebreus é um texto escrito por uma mulher. Seria o único texto neotestamentário de uma mulher. E a principal indicação disso seria o final do texto.
Se quiserem dar uma olhada aí. Capítulo 13, versículo 22. Hebreus 13, 22, assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Hebreus é a maior exortação do Novo Testamento, e só uma mulher seria capaz de falar tanto e achar que falou pouco. Mulheres, me perdoem, não me matem, é só uma brincadeira do meu exegeta. Não. Os exegetas brincam com mas é coisa de mulher isso aqui, não é possível. É a maior exortação, ainda diz que escreveu resumidamente. Essa tradução diz assim: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. E é a maior de todo o Novo Testamento. Paulo nunca fez um discurso desse tamanho. Pedro também nunca, nem Jesus, escreveu uma exortação tão grande como essa. Brincadeira, Aline, Tereza, Vanessa, Deise. É só para quebrar o gelo. Voltando à sobriedade do Apocalipse, entendeu, irmão? É isso daí, irmão. A discussão de Hebreus é por aí. Quando a gente for estudar Hebreus, eu vou tratar disso com sobriedade. Ele diz: eu venho contra ti, ou seja, eu vou te falar, eu vou te executar mesmo, se você não se arrepender. Agora, no 17, eu quero concluir com isso aqui, porque já tem um tempo que eu estou prometendo elucidar essas duas figuras misteriosas aqui, e aí eu tenho algumas pessoas me cobrando. No 17, ele faz a exortação: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda, de novo, quem tem ouvido não é ouvir na linguagem semita, ouvir é aprender. Quem tem disposição para aprender, então aprenda o que eu vou dizer agora, é o que o texto está dizendo. Porque o nosso problema com a doutrina qual é? É desejo de aprender. Por que que as igrejas são como é que eu vou dizer? Analfabeta. Porque elas são analfabetas. Porque eles não têm o desejo de aprender. Não têm o desejo de aprender. O que é que Jesus está dizendo? Quem tem disposição de aprender, então aprenda o que o Espírito diz à igreja. Ouvidos aí é uma figura de linguagem do povo semita. O que é que ele diz? Ao vencedor, o que é o vencedor? É aquele que voltou atrás, consertou o caminho dele. Ao vencedor, olha o mistério, o manto agora. Dar-lhe-ei do maná escondido. Oh, glória! Olha o mistério profundo. O que é o maná escondido? Houve uma tradição rabínica que disse o seguinte: vocês lembram que, segundo o Antigo Testamento, uma parte do maná que Deus enviou a Israel deveria estar onde? Dentro da arca. Então Israel não sabia mais o que era o maná, porque estava na arca, e a arca sumiu. Nós não sabemos onde está a arca da aliança. Tem as teorias da conspiração, tem as teorias esotéricas, que a arca da aliança já foi levada para o céu. Tem uns caras que acham que Deus tomou a arca para si lá no céu. Lá em Indiana Jones o negócio. E há outras pesquisas que ainda estão tentando descobrir onde foi parar a arca. É um mistério isso de fato. Hein? Não, estou no Vaticano não.
a última pesquisa que eu vi indica que ela está debaixo da mesquita de Omar em Jerusalém. Para tirar de lá. O que foi? Como é que eles conseguiram colocar lá nesse lugar? Cara, há umas fotos tiradas de satélite, desses que os americanos usam para sondar o que está debaixo da terra. E há indícios disso. Eu não sei até onde isso é real ou não, mas as últimas pesquisas apontam para isso. Bom, seja como for, quando a arca sumiu, a tradição rabínica disse que realmente isso deveria acontecer, e há vários rabinos. Eu até nem trouxe o livro hoje, trouxe domingo, achando que eu ia falar disso domingo passado. Hoje eu não trouxe, que era para ler umas passagens dos rabinos, né, lá da época interbíblica, onde eles falam desse maná escondido, porque ele é um maná que só vai ser revelado no céu. A pergunta é: João realmente tinha isso na cabeça? E a resposta da maioria dos exegetas é que não. Que o maná escondido, segundo João, é o mesmo maná da tradição paulina, quando Paulo menciona os sacramentos como a revelação dessas coisas ocultas, lá em 1 Coríntios 10. Então, de acordo com essa interpretação dos exegetas, principalmente dessa turma da França, do Pierre Prigent, Bonnat, Vanois, essa turma toda, João está se referindo aqui à Eucaristia. A Eucaristia, ela só é real para o vencedor. Para aquele que trouxe a sua vida em arrependimento daquilo que Deus manda fazer, o conserto, e como bênção Deus dá a ele o maná escondido, ou seja, a Eucaristia no seu pleno poder de graça. E aí é interessante, porque o maná do céu era a carne abriega. Viu que o mistério aí foi grande. Foi falar do mistério, houve um levante espiritual aí. Que Maná ainda. é, rapaz. Depois o povo não acredita, o povo é cético. O maná que Deus enviava era uma porção de carne para Israel. E qual é a carne que nos alimenta? O corpo de Cristo, que se faz presente espiritualmente na Eucaristia. Então, por isso os exegetas, na grande maioria do Apocalipse, eles entendem que João pega essa tradição rabínica e faz a releitura. Enquanto o judeu está aguardando o maná escondido, que vai ser revelado só lá no céu, os cristãos fiéis já experimentam do maná escondido na Eucaristia, quando eles celebram. Eles são alimentados pelo corpo de seu Senhor. Então essa aqui é a explicação mais plausível, tanto à luz da tradição rabínica, quanto à luz da teologia joanina. Até porque em João, o pão, em João, ele cumpre esse papel mesmo, de alimento da nossa fé, no Evangelho de João. Deu para entender essa? Qual seria uma outra possibilidade? Aí começa a viagem, é lá no céu mesmo, entendeu? Quando acharem a arca, por aí vai. Mas aí falta o quê? O elemento textual. Isso não dialoga com o todo da tradição rabínica, não dialoga com o todo da tradição apocalíptica e não dialoga com a teologia de João. Então, quando nós participamos da Eucaristia, ela é maná para nós, se nós estamos participando como vencedores.
E ela não é maná para nós enquanto a gente se mantém rebelde à voz do Senhor. Então não é maná revelado para nós. Aí vamos cair no problema de Paulo: quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Você não participou, aquilo ali não te alimentou, aquilo te matou. Ok? E aí, tem alguma pergunta aí sobre o maná? Maná escondido? Que agora vem outro mistério. Esse é o da igreja do Alex. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Aí. A igreja da pedrinha branca aqui é bíblica, rapaz. Para os que estão acompanhando na internet e não sabem qual é a brincadeira, é que o meu irmão, ele pastoreia uma igreja que não tem nome. Eles mesmos apelidaram, não foi a gente. Que a igreja é a igreja da pedrinha branca. Como ela não tem nome, só quando você a frequenta você recebe a pedrinha para saber qual é o nome da igreja. Então o texto diz: eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Há duas possibilidades de entender essa questão da pedrinha. Era comum nas festas em Pérgamo o convite para a festa ser uma pedrinha branca com o nome do convidado. O convite. Era o convite para você poder entrar na festa. Então é muito provável que João tenha usado essa tradição, já que ele está se dirigindo a essa igreja. Porém, o que ele altera é a ideia, não é o teu nome que está lá, porque se tu entrar com o teu nome, tu não entra. É o novo nome que vai estar lá. É ele que te dá autoridade para entrar na festa. E então a pergunta é: qual é o novo nome? E aí, de novo, há todo um debate sobre o que significa esse novo nome. E os exegetas, de novo, estão concordes numa única direção. Que o próprio texto de Apocalipse já mencionou que o nome que os cristãos vão receber é o nome de Jesus sobre eles. A pedrinha branca significaria o fim da nossa identidade para assumirmos a identidade única de Cristo em nós. Enquanto eu tenho um nome, eu tenho uma identidade do pecador desgraçado que eu sou. O meu nome associa tudo: meus pecados, minha desgraça, minha miséria. É porque meu nome não é a minha identidade? Ok, no céu eu não tenho mais identidade. A minha identidade é a identidade de Cristo em mim. Na oração do Pai Nosso, nós de alguma forma já dizemos isso. O que a gente diz? Santificado seja o teu nome. E o que é que isso significa? Segundo uma análise do Russell Shedd, a expressão santificado seja o teu nome era uma expressão grega que se referia a trazer escrito na testa o nome do seu Senhor. Você não é mais você. Você é o nome daquele que está na tua testa. E aí, se você fizesse alguma besteira, as pessoas não iam dizer: ah, é o Ayrton. Não, é Jesus, olha lá. É escravo dele, então é Cristo que é o ofendido. É que nem pai e filho, né? Os pais, nos seus pecados, quando seus filhos erram, eles dizem assim: você está jogando meu nome no lixo, você está jogando meu nome na lama. Por quê? Porque você leva o meu nome. Então, o novo nome, não é que eu vou ter de fato um outro nome, e você vai ter outro nome, o outro vai ter outro nome, mas todos nós teremos recolhido a nossa identidade. Não existe mais identidade nossa, a não ser a identidade de Cristo em nós. Por que a doutrina é importante? Porque se a doutrina é o conjunto de crenças, como eu mencionei na primeira aula sobre Pérgamo, nós abrimos mão das nossas crenças para dizer: é a crença de Cristo que move a nossa vida. Se é a crença de Cristo, para que você quer nome ainda?
né? Não preciso mais de nome, eu não tenho mais identidade. A minha identidade é do meu Senhor. Então, a maioria realmente tem entendido que esse novo nome, a pedrinha branca, faz menção a essa festa de Pérgamo, que era o convite para entrar na festa, e o nome seria a sua identidade, mas para entrar na festa com o seu nome você não entra não. Pastor, Diga. a impressão que me causa é que a doutrina, ela tira tudo que é místico do ensinamento. Talvez seja essa a nossa dificuldade. Não no caso aqui, porque a gente não tem oportunidade mesmo de ser místico. Mas já frequentei outras igrejas. Eu pensei que era outras searas. Agora, eu estou frequentando naquelas igrejas, mas parece que é o que move, na verdade, o ir para lá e cultuar é justamente o misticismo. Sim. Entenda, a fé cristã, ela tem um místico. Ela não tem o esotérico. Por exemplo, a própria Eucaristia, o maná escondido, é místico. É por isso que os reformadores tiveram tanta dificuldade de chegar a um acordo sobre o que era a Eucaristia. Cristo disse: isto é o meu corpo. Ele não disse que isto representa meu corpo, isto simboliza meu corpo, isto é. Aí a Igreja Católica pegou uma linha dos pais da Igreja. Entende? A Igreja Católica não inventou a doutrina da transubstanciação. Ela apenas se posicionou numa linha de pais da Igreja, entre eles Santo Agostinho, que cria que essa expressão, isto é, significava que de fato naquele momento o corpo de Cristo assumia a forma daquele corpo. Então eles defenderam a transubstanciação. Lutero, quando chega no cenário, e ele era agostiniano, ele entende que Agostinho não entendeu direito, por isso a Igreja Católica errou. Aí Lutero diz: mas eu não posso fugir da declaração que diz isto é. De alguma forma há algo aqui que está acima do nosso entendimento. Isso é místico. Aí Lutero disse: olha, é consubstanciação. Ainda que o pão continue pão, o corpo real de Jesus está junto com aquele pão. Por isso que é. Aí Calvino olhou para aquilo e disse: rapaz, eu acho que não é por aí também não. Eu não posso fugir do fato de que Cristo disse: isto é. Olha a crise dos caras. De alguma forma é. Mas no todo do ensinamento bíblico parece que não está batendo a transubstanciação e a consubstanciação. Aí Calvino vai examinar a questão, e Calvino usa um termo muito interessante, diz assim: o que na verdade nós temos na Eucaristia é o corpo místico de Cristo presente. Aí ele usa a expressão místico. O que é que Calvino entendia? O pão continua pão, o vinho continua vinho, mas na hora que o sacerdote consagra, Cristo vem pessoalmente para abençoar o fiel que toma penitentemente a Eucaristia. Ele está ali, o corpo dele se faz presente. Então, há uma discussão de mística. Aí quando a gente não entende a mística, a gente cai no problema dos anabatistas. Não é só um símbolo. Pronto, aí eu abandonei a discussão. E como é que fica? E como fica quando Paulo diz que se você comer indignamente, você não só adoece, como você morre? Tem alguma coisa mística. Agora, o que seria o esoterismo disso? Eu começar a achar que o pão é um mistério. Tem que ser esse pão, tem que ser aquele ali. Aí começa a loucura. No caso da transubstanciação,
Há um elemento de esoterismo, por quê? Porque na hora que eu consagrei, pronto, ele virou tanto o corpo de Cristo, que você não pode mais nem devolver lá para... Porque senão você vai profanar o corpo, tem que comer tudo. É complicado, mas ainda bem que eu não creio nisso, porque senão eu ia ter que comer todo aquele pãozinho que sobra aqui. Minha janta estava garantida todo culto. Então há essa questão, há um místico na coisa. O que não podemos ter é o esotérico. Eu não posso crer nisso. Uma pessoa esses dias me mandou um e-mail, tua tia Lurdine, que ela está acompanhando todos os sermões, aprendendo a amar Deus pela internet. E aí ela disse assim: pastor, uma coisa que me impressiona toda vez que eu vou ouvir o seu sermão é o seguinte: o senhor já leu esse texto inúmeras vezes desde o dia 31 de dezembro. E toda vez que o senhor vai ler esse texto, a gente sente a reverência com que o senhor lê o texto. O senhor não atropela o texto, o senhor não corre com o texto, o senhor lê com reverência. Para mim, ela diz no e-mail, para mim isso é um sinal de que realmente o senhor crê que é a voz de Deus. Eu respondi para ela assim: você foi a única pessoa que captou até hoje isso aqui. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, não é um mero texto para mim. Quando eu abro esse texto e começo a ler, eu sei que é Deus falando comigo. É por isso que essa palavra tem poder para transformar o homem sozinha, ela não precisa nem de mim. O que é isso? Mística. O que é esoterismo? Abrindo o Salmo 91 e deixa lá, pronto. Agora vai transformar, minha casa vai, os demônios não vão aqui porque está aberto no Salmo 91. Isso é esoterismo. Percebe a diferença? Esoterismo e místico? Nós temos mística, graças a Deus. Porque falar de Deus, falar do transcendente é místico. Agora, eu só não posso permitir o esoterismo no meu transcendente, no meu místico. Porque o esoterismo rouba Deus no meu relacionamento. Aí a doutrina traz o equilíbrio. A doutrina me ensina a discernir o místico e me ensina a discernir e rejeitar o esotérico. Ok? A benção? Amém. Hoje explicamos a pedrinha branca de Apocalipse, pastor. Olha, agora você já pode colocar para uma bola, vê lá a pedrinha branca do Apocalipse. Amém. Vamos nos preparar para a celebração.